Aleluias. Glória a Deus. Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Vamos ler apenas 4 versículos deste capítulo. Diz assim: mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta. Porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, ou seja, o céu é tomado à força. Soberano Deus e eterno Pai, queremos agradecer por essa leitura dessa palavra. Então fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Jesus Cristo aqui se dirige a algumas autoridades, a grande curva, de pessoas ali que estavam fingindo ser espirituais, ser cristãos. E ele aqui faz a menção sobre João Batista. Quando João Batista estava no deserto, no Jordão, batizando, usando a palavra-chave: arrependei-vos. Palavra-chave: arrependei-vos. E ele ali, falando sobre João Batista, ele começa a falar sobre qual era o objetivo da pregação de João Batista. Qual era o objetivo, na verdade, do chamado de João Batista. Ele diz: mas então, sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Então ele mostra, na verdade, aqui que havia uma pessoa que não estava trajado de rei, mas tinha o seu valor. Ele mostra uma pessoa que não estava na casa de rei, mas tinha um grande valor. E o valor de João Batista se resumia apenas uma coisa: a pregação do Evangelho, a preparação para a vida do Senhor Jesus Cristo. E evidentemente, quando diz a Bíblia, lá no deserto, ele batizando, João Batista falou sobre isso, chamou a atenção dele, chamou de raça de víbora, dizendo: procurai produzir fruto de arrependimento, já está posto o machado na raiz da árvore, aquele que não der fruto será cortada. E ele se dirigia essa palavra do Batista aos próprios judeus, que
que deveriam ser luz, deveriam ser exemplo para as nações. E naquele batismo ali estavam os fariseus que iam se batizar também. Ele vai chamar a atenção, quem entendia e via, na verdade, que não havia veracidade naquela fé, havia mentira. Foi para ser batizado, mas não queria se arrepender. Queria passar pelas águas, mas não queria arrependimento. Então, João Batista, vendo isso, chamou a atenção deles. A gente sabe muito bem que eu já passei por isso, muitos já passaram por isso. E quando se fala de batismo nas águas, a pessoa se converte. Depois que ela se converte, durante um tempo, 3 meses, 4 meses, dependendo da pessoa, da situação, ali é feito um discipulado com ela. O discipulado apresenta para ela quem realmente Jesus é e mostrando para ela o motivo daquele batismo. E depois, no batismo, até pergunta: você está disposta a andar segundo a palavra de Deus? Você está disposta, na verdade, a obedecer a palavra de Deus? E a pessoa responde: sim, sim, estou disposta. Mas depois que passa pelas águas, você percebe que não é nada disso. Parece que a pessoa fica pior depois que passa pelas águas. E aqui, no capítulo 3 de Mateus, João Batista via, ele enxergava que não havia veracidade naquelas pessoas ali, os fariseus, que iam se batizar. Jesus, por sua vez, chama a atenção. Chama a atenção. E diz assim na palavra: mas então que foste ver um profeta, sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta. Outro ponto importante é que hoje se valoriza muito uma pessoa que é usada em profecia. Se valoriza muito uma pessoa que é usada tendo visões de Deus, revelações de Deus. Se valoriza muito a pessoa, na verdade, que ora muito, mas não se valoriza quem prega o verdadeiro evangelho. Mas Jesus aqui, ele vai na contramão dessas pessoas que pensam assim. Ele mostra, na verdade, que João Batista tinha mais valor do que o profeta. Por quê? Porque a obra que estava fazendo era uma obra de resgate de almas, resgate de vidas. Era uma obra para resgatar pessoas para o céu. E Jesus mostra que era muito mais que um profeta. E olha, vou dizer para vocês, olha quantos profetas importantes na Bíblia. Podemos aqui enumerar alguns: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miqueias, Oséias, Amós, Abacuque, Malaquias. Meu Deus do céu, quantos profetas! O próprio Moisés, legislador, o próprio Samuel, que era profeta, sacerdote, juiz. E aí o próprio Jesus, ele vem e diz, na verdade:
infelizmente, para a nossa vergonha, para a vergonha do Evangelho, não se valorizam tanto a pregação do Evangelho como se deveria valorizar. Sabe por quê? Porque para muitos o Evangelho é chato, o Evangelho é muito enjoado, o Evangelho dá ibope, a pregar o Evangelho dá bilheteria, a pregar o Evangelho não bota a pessoa para pular, pregar o Evangelho é assim. Mas Jesus vai na contramão de todos esses pensamentos. Ele mostra, na verdade, que o valor, na verdade, não está em quem profetiza ou em quem pega visão e revelação. Sabe por quê? Porque profecia, visão, revelação é para a edificação da igreja, não para poder salvar a alma. Porque o que salva, na verdade, é através da pregação da palavra e o convencimento, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Sendo assim, diz também na palavra de Deus, porque este é quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo. Esse anjo é o João Batista, que preparará diante de ti o que? O teu caminho. Então o próprio Deus fala para Jesus: eu estou enviando diante de ti o meu anjo. Olha como Deus via João Batista. Olha como Jesus via João Batista. João Batista não profetizava, João Batista não pregava visão, João Batista não pregava revelação. Não. Ele dizia: arrependei-vos. E tem pessoas que querem eleger essa palavra arrependimento. Essa palavra causa muita alergia, arrependimento. E isso, desde lá para cá, até hoje é assim, vai continuar assim. Porque quando a pessoa se arrepende dos seus erros, ela muda de comportamento, ela muda de atitude. A pessoa que não arrepende dos seus erros, ela não persegue as pessoas. A pessoa que não arrepende dos seus erros, ela não debocha das pessoas, ela não ironiza as pessoas. Pelo contrário, não é bem assim. Uma pessoa transformada, ela será transformada através do verdadeiro arrependimento. Porque senão não adianta. Pode ser pastor, pode ser permitido, pode ser diácono, dirigente de oração, pode ser quem for. Pode ser quem, se não tiver um verdadeiro arrependimento, não há conversão. Porque o verdadeiro arrependimento, repito, mostra uma pessoa transformada, mostra uma pessoa diferente, totalmente diferente. Tudo isso para a glória do nome de Jesus. E nesse momento, quando ele fala isso, diz: olha, em verdade eu digo que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas quantas pessoas nasceram de mulher? Quantos profetas nasceram de mulher? Mas nenhum deles, segundo Jesus Cristo, superou João Batista. Mas por que isso? João Batista não profetizava. João Batista não era artista de palco. João Batista, na verdade,
Diz a Bíblia, toda a Judéia, Galileia, ia tudo para lá, para poder se arrepender e passar pelas águas e confessar, arrepender os seus pecados, os seus erros. E aí Jesus vem e traz essa mensagem. Sabe por que ele faz isso? Porque todos os judeus conheciam os profetas. Os judeus conheciam Daniel, Ezequiel, Moisés, Jeremias, Isaías, conhecia Oséias, Miqueias, Amós, Abacuque, Obadias, Amós, conhecia todos, Malaquias, tudo. Zacarias conhecia tudo, conhecia todos os profetas. Aí Jesus chega para eles, essa autoridade, e faz essa declaração pública dizendo: em verdade contigo que em dos que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Não apareceu maior do que ele. Isso porque está no Evangelho. Muitos não valorizam o Evangelho. Mas Paulo falou, Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Eu não me envergonho de pregar o Evangelho, eu não me envergonho de viver o Evangelho, eu não me envergonho de falar o Evangelho, sobre o Evangelho. Não, eu não me envergonho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. No 17 deixa bem claro que é através dele e de fé em fé que as pessoas conseguem chegar lá. É pelo Evangelho. Irmãos queridos, quantas pessoas buscam tantas outras coisas, e quer saber de uma coisa? Eu posso viver o Evangelho todo dia. Como é que eu ouço o Evangelho? Como é que Jesus prega para mim o Evangelho? É só ler os 4 Evangelhos. É só pegar os 4 Evangelhos e ler, e ler, e ler, e ver a forma como Jesus falava, a forma como Jesus agia, e ver como ele se comportava, como ele orientava, e ver que a palavra dele é de libertação e salvação. Não tinha firula, não tinha mais ou menos, ou era ou não era. É só ler os 4 Evangelhos. E quando lemos, ele está pregando para mim, está pregando para nós, está nos orientando, está nos capacitando, está nos convencendo a cada dia no nosso passo a passo, se ele está se agradando ou não. E diz: mas aquele que é menor do reino dos céus é maior do que ele. Sou eu que estou aqui. Se vocês iam até João Batista para ser batizado, eu sou maior do que ele. Mas uma coisa agora que Jesus deixou claro, por que ele falou tudo isso? Ele, no 12 diz: e desde o dia de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus. Por quê? Porque o céu é tomado à força. 2 coisas importantes: o nosso esforço para perseverar e chegar até lá, o nosso esforço para permanecer firme na presença de Deus, ainda que haja uma revolta, ainda que haja a perseguição, ainda que haja
as ironias, ainda que haja coisas que muitas vezes, irmãos amados, entristece o coração do cristão. Entristece o coração do cristão. Muitas coisas acontecem sim de verdade. Porque quantas pessoas não aguentam e abandonam o Evangelho. Isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Sabe o que é? Porque Jesus falou na sua palavra em Lucas 17, no versículo 1, que diz: é impossível que não venha um escândalo, mas sabe aquele por quem vier. Porque seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar no mar. E quando ele fala isso, e a gente sabe que isso acontece, é porque, irmãos amados, quantas pessoas hoje, ainda que alguém quer justificar, porque não estava firme, porque não era crente, se fosse crente não teria desviado. Quantas pessoas têm desviado pessoas da igreja? Quantas pessoas têm provocado as pessoas para sair da igreja? Mexendo, provocando, e pensa bem que Deus está vendo isso. E mais uma coisa importante: se porventura alguém se desviar da igreja por minha causa, eu estou perdido diante de Deus. Não vai adiantar pedir perdão para nada, não, porque eu matei uma alma, eu matei uma vida. E a igreja não é para isso. A igreja é para acolher, a igreja é para trazer, a igreja não é para expulsar as pessoas que chegam. Não é para isso. É isso que é importante observar. Eu tenho essa consciência. Porque se alguém, porventura, se desviar por uma coisa que eu faça, e que fique provado que eu errei com essa pessoa, que eu provoquei a saída dele, e se desviar, eu vou estar perdido diante de Deus, segundo a tua palavra, porque eu causei escândalo. Eu causei escândalo. E tem tanta gente que não se toca nisso, não. Não se preocupa com isso, não. Tem muita gente, ainda que alguém chegue, porque a desculpa, sabe qual é? A desculpa é o seguinte: que nada, teve porque eu era crente, teve porque eu orava, porque eu não lia a Bíblia. Com Deus não tem desculpa. Pode até ser, mas acontece que eu não posso contribuir para a queda. Porque muitas vezes, verdadeiramente, as pessoas estão ligando, mas são fracas na fé, não estão tão fortes na fé. E às vezes eu, que me acho forte na fé, resolvo colaborar, contribuir para derrubar de vez aquela pessoa. Mas será que Deus não está vendo que eu estou fazendo isso? Sim, Ele está vendo, sim. Ele conhece. E aqui, o esforço, a determinação de seguir adiante, de ficar firme, porque não vai ser tão fácil assim. As lutas chegam, as provocações acontecem, as perseguições não cessam. Mas peraí, uma coisa é eu perseguir alguém, outra coisa é alguém me perseguir. Se eu persigo alguém, eu estou provocando a queda. Agora, se alguém me persegue e eu estiver firme na presença de Deus, aí sim o céu é tomado à força. Porque com todas as perseguições e provocações e perturbações, aí o mal se levante e fique revolto, mas eu estou firme na presença de Deus. É o meu esforço, é a minha coragem, é a minha vontade, é a vontade do cristão, é o desejo de
está preparado, meus amados. Nem todo mundo está firme. Quantas pessoas precisam de serem abraçadas ao invés de ser jogadas para fora? É isso que será uma cobrança. O outro ponto aqui no verso povo que diz ainda, quando se faz violência aqui, são os ataques à pregação do Evangelho. Isso é uma violência. Quando alguém ataca a pregação do Evangelho, quando alguém desmerece a pregação do Evangelho, isso aí é um ataque terrível. Por isso, essa questão, o Evangelho, desde João Batista, quando diz Jesus que começou ali, desde lá tem sofrido muitas afrontas, muitas perseguições, muita luta, pessoas tentando modificar a Bíblia. Tem uma determinada ali, religião aceita ali, que tem várias modificações na Bíblia, mas a principal modificação é anular a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Ela só tem 120 modificações. Não vou falar aqui porque é antiético. E eu não quero que o YouTube derrube o meu canal. Por isso é um ataque ao Evangelho. Desde João Batista para cá, tem sido tudo isso. Tem acontecido e hoje não é diferente. E vai continuar até o arrebatamento da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém.